Bom, semana passada nós vimos preservação, nossa aula número 5. A gente viu que assim como uma máquina produzida por nós humanos precisa de manutenção para que ela continue existindo, o universo criado também necessita dessa manutenção, né? Dessa preservação de tudo aquilo que foi criado. Deus é o Deus amoroso, Deus criador, criou todas as coisas do nada, nada existia, absolutamente nada existia, e Deus trouxe à existência todas as coisas a partir do nada, ou seja, a partir dele. Então, ele é a nossa origem, ele é o nosso criador. E Hebreus 1:3 vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus, na expressão exata do seu ser, e que sustenta todas as coisas, né, a partir da sua palavra, pelo poder da sua palavra poderosa. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí lembra um pouquinho daquilo que nós falamos, né, que o termo sustentar aí em Hebreus, ele não é só o sentido de segurar, né, de manter, mas é o segurar e dirigindo, né? Então ele está segurando e dirigindo todas as coisas até que todas elas encontrem a consumação da vontade de Deus. Então, nós entendemos que Deus ele é tão bom e tão amoroso que ele criou o mundo, não nos abandonou, mas para que as coisas continuem existindo de acordo com aquilo que ele projetou, com o propósito com que ele projetou, ele precisa manter essa criação. E para isso nós damos, né, os teólogos, os estudiosos deram o nome de preservação, que é um subitem da doutrina da providência. Bom, a nossa aula hoje ela é bastante complicada, bastante complexa, como vocês mesmas já falaram no começo, que vocês quiseram bater em mim quando começaram a ler o material, né? Mas é normal, porque são dois assuntos que envolvem, né, grandes e profundos mistérios da economia de Deus, né? Da vontade de Deus, daquilo que Deus projetou para nós. Então, quando a gente pega, por exemplo, a oração, a gente vê que a oração ela é requerida ao crente por Deus. Várias passagens, né? Eu separei algumas aqui, mas eu não vou ler porque a gente não vai ter tempo. Mas depois você pode anotar aí, é Romanos 12:12, Colossenses 4:2, 1 Timóteo 2, versículo 1, 1 Pedro 4:7 e Tessalonicenses 5:17. Depois vocês voltam o vídeo aí quando ele tiver. Eu coloco lá na lista de transmissão da gente. Então, esses versículos vão dizer assim: persistam em oração, orem sem cessar, né? Exorto a vocês que orem pelas autoridades. Então, a oração, ela é requerida por Deus para nós crentes. E ela também é essencial para nós nas suas muitas finalidades. Então, a oração, além de ser o meio com que nós nos aproximamos de Deus para a nossa comunhão com Ele, tem várias finalidades. Tem a finalidade né, de apresentar a Deus as nossas necessidades, tem a finalidade de fazer intercessão por aqueles que nós amamos, oração pela nossa nação, oração por missionários. Tem várias finalidades. Então é muito complexo. E a oração também é uma via de duas mãos. É tanto uma ação humana, que nós precisamos ir até Deus em oração, e também é uma ação divina, quando Ele responde à nossa oração. Então, nós entendemos, e eu creio muito nisso, que nós não temos orações não atendidas. Às vezes é que a gente não compreende a resposta divina, mas ela foi respondida de alguma maneira. E já a providência é outro mistério muito grande, porque a gente não sabe em todos os momentos como é que Deus age na sua providência na nossa vida. Muitas vezes a gente entende a providência, a gente reconhece a providência, depois de que alguma coisa já passou e a gente olha para trás e fala, foi Deus. Né? Foi Deus entrando com providência. Foi Deus que naquele momento
me capacitou para aquilo. Foi Deus. A gente reconhece que foi Deus, que foi a providência divina entrando em ação nas nossas vidas. Mas às vezes no momento que nós estamos vivendo, a gente não vê e não entende aquela providência. Ou então a gente não imagina como é que Deus vai entrar com providência em determinada situação. Opa, botei aqui. Então, quando nós olhamos para esses dois mistérios, quando nós olhamos para essa questão toda da providência e dessa relação com a nossa oração, algumas perguntas elas começam a aparecer na nossa mente. E a primeira pergunta, e a gente não tem a pretensão de responder tudo, viu? Há coisas que nós estamos respondendo em cima daquilo que já foi estudado, daquilo que já foi discutido, aquilo que já foi esmiuçado por outras pessoas. Então, aqui a gente está aqui na humildade de simplesmente transmitir, de ensinar aquilo que eu aprendi e aquilo que os autores de teologia sistemática, de teologia bíblica vão falar a respeito disso, tá bom? Então, a gente, né, humildemente falando, né, vocês podem puxar a minha orelha o quanto vocês quiserem, no sentido assim de não concordarem e a gente buscar algo que seja compreensível para nós nesse curso, tá bom? A primeira pergunta é: a oração é para informar a Deus sobre as nossas necessidades? Ou seja, nós precisamos orar a Deus para dizer para Ele que nós estamos passando por alguma necessidade? A resposta é lógica, né, queridos? É não. Porque a finalidade da oração é expressar a Deus o nosso reconhecimento de que Ele sabe de tudo e sabe daquilo que nós precisamos. Então, a oração é para dizer para Ele: Senhor Deus, eu dependo do Senhor, porque o Senhor, além de saber tudo o que se passa na minha vida, o Senhor pode todas as coisas. Então, a oração é um encontro de reconhecimento, é um encontro onde nós reconhecemos que nós estamos nos encontrando com alguém que é superior a nós, que é mais poderoso que nós e que pode nos auxiliar. E por isso nós entramos na oração na presença de criaturas dependentes dele, de servos dependentes desse amor, dependentes desse poder, dependentes do favor dele agir nas nossas vidas. Quando nós entendemos isso, a forma como nós oramos começa a mudar. Não porque muda no sentido de que Deus vai começar a nos ouvir melhor, mas nós começamos a ouvir Deus melhor quando nós começamos a entender nessa questão. A segunda pergunta: a oração pode mudar os propósitos de Deus? Né? Quando eu oro, eu posso encostar Deus na parede, eu posso fazer aquele charminho, aquele choro, ou então eu posso me debulhar em lágrimas e Deus vai se simpatizar tanto com o meu sofrimento e com a minha necessidade, ao ponto dele mudar os propósitos que ele decretou antes da fundação do mundo. Olha só o que eu estou falando. Os propósitos que ele decretou antes da fundação do mundo, antes que eu e você existíssemos. E a resposta também é não. Por que não? Porque Deus não pode agir em desacordo com seus atributos. Deus é imutável, ou seja, Deus não muda o seu caráter. Nosso Deus não é um Deus volúvel, não é um Deus que muda de ideia a todo momento, como alguns deuses de algumas religiões. Deus não, o nosso Deus ele é imutável. Então, se de repente nós começássemos a acreditar que ele pode mudar os seus decretos, os propósitos que ele formulou para a criação, para o universo, por causa da nossa oração, nós colocaríamos em xeque essa imutabilidade dele em outras questões. Por exemplo, será que eu sou salva mesmo?
Será que alguém pode orar para Deus pedindo que eu vá, que eu me perca e Deus vai ouvir a oração da outra pessoa? Será que eu posso realmente confiar no amor de Deus? Ele me ama mesmo? Porque ele muda toda hora de ideia, ele muda os propósitos dele o tempo todo. Eu posso acreditar no perdão dele. Ele é um Deus confiável, que diz que me perdoa. Eu posso confiar que ele não vai mudar de ideia e eu vou perder minha salvação porque de repente eu fiz alguma coisa e ele mudou de ideia e não me perdoa mais? Então, quando a gente precisa entender que quando eu começo a questionar algumas situações, né, setorizando as questões dos atributos de Deus, eu colocar em xeque esses atributos em outras questões no nosso relacionamento com Deus e das promessas que Deus fez. Então, Deus ele é imutável. O que ele decretou, o que ele determinou como propósito para a sua criação, e propósito para a história da redenção, e propósito para a consumação de todas as coisas, isso vai acontecer. Nós não temos como mudar Deus, né? Eu coloquei aqui um versículo, Isaías, vocês devem ter aí, né? Isaías 14, 27, que diz assim, né? Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Né? Aqui é a questão, né, do julgamento de uma nação, né, da Síria. Então, será que nós não poderíamos nos levantar em oração e pedir para Deus que Ele seja misericordioso com aquele povo e fazer com que Deus não se levante contra aquele povo? Então, Isaías fala não. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? E eu gosto muito também do versículo de Jó 23, 13, que diz: Mas ele é ele. Quem poderá detê-lo? Quem entrará em oposição contra ele? Ele faz o que quer. Né? O Jó, no meio da sua tribulação, do seu sofrimento, ele reconhece a soberania de Deus. Ele fala, mas ele é ele, Deus é Deus. Tem uma música, né, que fala, né, se ele fez, ou se ele fizer, ou se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não tem uma música assim que fala? Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Por quê? Porque ele é imutável. Ele não muda. Esse é o atributo dele, nós podemos confiar nisso. Outro atributo dele é a onisciência. E aí, a onisciência não é só a questão de saber todas as coisas, de ter conhecimento de todas as coisas, mas é de agir com sabedoria, saber aplicar o seu conhecimento. Ele é a própria sabedoria. Então, se eu afirmar que uma oração de um humano, de uma criatura, pode mudar o propósito de Deus, eu vou estar dizendo que ele não foi sábio na hora que ele decretou aquele propósito. Ou então, se ele mudou de ideia, né, o professor de teologia, né, o Fontes vai dizer isso, que se ele mudou de ideia por causa da minha oração, então ele deixou de ser sábio, porque ele ouviu uma criatura inferior a ele. Então ele deixou de ser sábio. Então é bem complicado isso mesmo. Mas nós precisamos, né, entender os atributos de Deus e agir, orar de acordo com esses atributos. Então, se ele é imutável e onisciente, os seus propósitos, aquilo que ele decretou para a criação, para a história da redenção, para a história da humanidade, eles também vão ser imutáveis e também vão ser cheios de sabedoria. Então, ele não vai voltar atrás daquilo que ele decretou, ok? Tudo bem aí? Vocês estão com vontade de me bater ainda? Mas vamos lá. Próxima pergunta é: então, diante dessa amorosa, dessa
dessa providência que é certa na minha vida, na sua vida. Eu preciso orar, a prática da oração é necessária? E a resposta aí é sim. Por que sim? Porque a oração ela é necessária tanto como meio secundário, como causa da providência de Deus na vida do crente. Lembrando que nós estamos falando aqui da relação entre providência e oração. Então, essa não é só a única função da oração. Nós estamos falando dessa função dentro dessa relação, que é providência e oração. Mas a oração, como eu falei no início, ela tem muitos outros motivos, principalmente aquele de ser o veículo principal da nossa comunhão com Deus. Eu não tenho como ter comunhão com Deus se eu não orar. O crente que diz que é crente e que não ora, ele precisa rever a conversão dele, porque crente que é crente ora. Crente que é crente sabe que tem que ir aos pés do seu Salvador, do seu Pai eterno, para poder ter relação com Ele, para poder ter relacionamento com Ele. Sem a oração, dificilmente nós vamos poder afirmar que temos relacionamento com Deus. Eu posso dizer, por exemplo, vou pegar a Vera conheço só assim, né? De telinha, né? Não a conheço pessoalmente. Então, eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento íntimo com a Vera, primeiro porque a gente está se conhecendo agora. Mas eu não converso com ela, eu não sei da vida dela, eu não sei daquilo que acontece na família dela, no coração dela. Nós não somos, e gostaria muito, quero muito, né, ser amiga dela. Nós não somos ainda, nós não temos esse aconchego. Então, como é que eu posso dizer que se eu conheço a Deus, que se nem conversar com Deus eu converso? Então, a oração, ela é sim necessária, sim, nós precisamos orar, e nessa relação providência e oração, ela é muito necessária, ela é requerida, porque Deus vai usar a nossa oração como um meio secundário para entrar com a sua providência, vai ser muitas vezes a causa da providência de Deus. Eu sei que no grupo nós temos algumas intercessoras aqui, né? Eu sou uma delas, a Irene é, a Maria Helena é, não sei se nós temos mais alguma. Mas eu não sei, eu tenho certeza que com vocês deve acontecer a mesma coisa comigo. De vez em quando Deus coloca assim de madrugada, você acorda pensando em alguém. Aí você fala, nossa, por que eu acordei pensando nessa pessoa? O que eu vou fazer? Eu vou orar, porque eu sei que Deus, naquele momento, está me chamando para orar por aquela pessoa, ou por determinada situação. E não precisa nem ser um intercessor para que isso aconteça. Se você é crente no Senhor, você ora, você mantém um relacionamento com Ele, Ele vai usar a sua vida também para fazer isso, né? Então, eu trouxe 2 casos aqui para a gente estudar, para a gente conversar um pouquinho, que eu coloquei um deles, eu coloquei lá, e o outro eu trouxe diferente para a gente poder falar a respeito dele. O primeiro é o de Elias. Elias, lá em Reis, vamos abrir lá, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, vai dizer assim: depois de um longo tempo, no 3º ano, olha só, 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apressar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então já fazia 3 anos que a ira do Senhor estava sendo manifestada através da seca. 3 anos não chovia. A economia de Israel estava terrível, as coisas estavam muito ruins, porque não chovia. E Deus chama Elias e fala: Elias, vai lá e fala com Acabe, seu inimigo, né, de que vai chover. E Elias vai, parte, mas no meio do caminho acontece o quê? Aquele episódio da luta de Elia com os profetas de Baal, que ele, né, luta ali contra os
profetas de Baal, que ele constrói o altar e que ele pede para os profetas, né, chamarem os seus deuses e eles não vêm, e ele não vem, e quando Elias, né, chama Deus, né, Deus vem e consome toda o sacrifício que ele fez no altar, e inclusive a água que ele derramou em volta, e nós vemos o poder de Deus. Então, logo depois desse episódio, ele vai procurar Acabe, né, e diz que vai chover, e Acabe vai comer, vai lá se alimentar. Depois tem o versículo, o capítulo todo, aí você leia direitinho na sua casa. E ele fala para o moço, vai lá e olha. O moço vai e olha e fala, não tem nada. O seu servo, por 7 vezes o seu servo vai, e ele fala, na 7ª vez, ele fala assim, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequenininha, né? E Elias se alegra, porque ele sabe que a chuva está chegando, e a chuva realmente chega. Só que quem vai nos informar de que choveu porque Elias orou foi Tiago capítulo 5:18, que fala que Elias, um homem comum como qualquer um de nós, orou e o céu enviou a chuva e a terra voltou a produzir seus frutos. Então, a gente vê que a causa primária, que a principal causa de ter chovido em Israel foi o decreto, foi o propósito de Deus. Deus falou para Elias, vai chover. E Elias, então, depois daquele embate todo, depois de toda aquela situação com Acabe, ele vai e ora, né? O versículo, depois você lê lá, anota aí, que eu anotei aqui, espera só um pouquinho. 1 Reis 18, de 41 a 45, que diz que ele, depois do embate com os profetas, né, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ué, por que será que ele dobrou, né, o rosto, pôs o rosto entre os joelhos? Para orar. E quem vai informar para nós lá na frente, e aqui Tiago informando para os crentes daquela época, que foi através da oração que Deus providenciou a chuva que ele já havia determinado que iria cair. Mas Elias teve que orar, porque por 7 vezes o seu servo foi lá ver e a chuva não tinha sinal de chuva, e só depois, ao final da 7ª vez, é que o servo vê uma nuvem pequena, do tamanho de uma mão de um homem, que se torna uma grande chuva depois que veio, alimentou a terra e ela voltou a produzir. O outro exemplo, o outro caso, é a oração do justo, também lá em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 16, que ele vai dizer assim, está alguém entre vocês doente? Está? Tem? Chame os anciões, os presbíteros, os pastores, os líderes, vá, unja o doente e ore por ele. Ele vai dizer, o Senhor o levantará, né? Então, ele está dizendo que a causa primária do doente se levantar, do doente se curar, é a vontade de Deus. Ele já está dizendo, né? O Senhor o levantará. A propósito do Senhor para aquela pessoa se levantar. Ela se levantará. Mas ele também fala que a oração é a causa da cura. A oração feita com fé curará o doente. Então é porque orou, a causa é a oração. Mas não porque a oração, não porque a pessoa que orou é poderosa. Não, é porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Então aí a mensagem é a seguinte: a oração, ela manifesta o poder de Deus na vida daquela pessoa. Então nós precisamos sim orar, mas nós devemos orar entendendo que a nossa oração, ela não é alguma coisa que é para mover Deus a fazer o contrário do que ele decretou, mas é para realizar a vontade de Deus na vida daquela pessoa.
É para realizar a vontade de Deus em relação a determinado acontecimento. É para realizar a vontade de Deus a respeito de algum assunto que precisa ser resolvido. É para que a vontade de Deus, acima de qualquer emoção, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer interesse pessoal, a vontade de Deus seja cumprida. É por isso que é difícil muitas vezes entender e compreender por que que eu preciso orar sabendo que Deus já decretou todas as coisas. É preciso orar, porque Deus decreta, Deus fez os propósitos dele, eles vão sim ser cumpridos, mas uma das formas de Deus cumprir, de Deus entrar com providência na vida do crente e na vida, na história humana, é a oração de um crente. Tudo bem, meninas, meninos? Então, a motivação para orar é sempre a dependência, nos colocar diante do Senhor como criaturas dependentes dele. Salmo 104 vai dizer isso, que nós somos dependentes, que Deus criou todas as coisas, mas nós dependemos dele para o alimento, dependemos dele para a água, dependemos dele para o trabalho, dependemos dele do fôlego de vida, porque se ele retirar o nosso fôlego, nós deixamos de existir. João 15:5, que é o capítulo da videira verdadeira, vai dizer: permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Então, nós somos criaturas dependentes do Senhor. Então, a oração nos coloca nessa posição, no nosso verdadeiro lugar de criaturas dependentes. E também a motivação para, né, falando nessa relação de providência e oração, a motivação também é submissão, nos submeter à vontade do Criador, do Senhor Deus, a exemplo do próprio Senhor Jesus, que apesar de ser Deus, né, se tornou humano que para estar submisso a Deus na sua vontade. Né? Filipenses 2, de 5 a 8, vai dizer que ele abriu mão da sua divindade para cumprir os propósitos de quem? Do Pai, os decretos do Pai. E olha só, Mateus 26, 39, no Getsemane, Deus orando ao Senhor, numa aflição terrível, suando como gotas de sangue, e ele fala assim: Deus, Pai, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que cumpra-se a sua vontade. Cumpra-se a sua vontade. Se Jesus, que é Jesus, orou, se submetendo, sabendo que o propósito que Deus deu a ele iria se cumprir, que o propósito que Deus deu a ele, que era a cruz, iria se cumprir, ele orou. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, cumpra-se a sua vontade. Então, meninas, nós não movemos a mão de Deus nesse sentido de mudar os decretos, de mudar aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Mas nós oramos sim a Deus, precisamos orar a Deus, porque Deus vai cumprir os propósitos dele, muitas vezes através do que? Das nossas orações. Deus muitas vezes, né, Filipenses vai dizer isso, né? Filipenses vai dizer pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Vamos pegar, por exemplo, lembrei agora do caso de Ana e Penina. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Todo ano após ano, depois que ela se casou, Penina maltratava, Penina pisava nela, porque o quê? Ela tinha filhos e Ana não tinha. E todo ano eles iam adorar em Siló, lá onde estava o tabernáculo, e subia para o templo orar,
seu marido ia e ela ficava em casa e ficava o quê? Chorando, né? Porque Penina maltratava. E em uma dessas vezes, ela decidiu ir ao templo orar. E ela chega lá e encontra o profeta não, o sacerdote ali, e ela está ali orando, ela nem, era incompreensível a oração dela, porque eu acho que ela estava mais chorando e se lamentando e se derramando na presença de Deus, né? E Eli fala, mulher, você está bêbada? Como é que você pode sair bêbada e vir para cá bêbada, né? Ela fala, não, eu estou orando, eu estou me derramando aos pés do meu Deus. E, e ele, naquele momento, ele é a fonte, né, o canal de Deus para dizer a Ana, eu ouvi sua oração, né? Deus vai atender, eu vou atender a sua oração. Então, muitas vezes nós somos movidos a orar por coisas que nós nem vamos saber se aconteceu ou não. Quantas vezes, né? Hoje nós temos aqui depois o horário de intercessão no culto. Já oramos por tantas pessoas, por tantas pessoas. E eu fiquei sabendo só de um ou outro caso de que a oração foi atendida. Da minha oração especificamente. Mas quantas orações o Senhor não atendeu das suas orações e que você não ficou sabendo e que na economia dele não é importante que você saiba, porque você precisa continuar orando na dependência de que Ele é um Deus imutável, plenamente confiável, que Ele é um Deus todo sábio, plenamente confiável, né? Então, saber, conhecer a providência de Deus, saber que Ele é provedor, saber que Ele é misericordioso, que Ele tem os seus decretos, que tudo vai acontecer conforme Ele decretou, isso não é um estorvo para as nossas orações. Pelo contrário, é um estímulo para a gente orar, é um estímulo para que a gente vá na presença, entre na sua presença em dependência e submissão à vontade dele, não só para aquele pedido específico, mas para toda a nossa vida. Então, como aplicar, né, essa questão nas nossas vidas? Então, quando nós oramos, né, cientes da soberania de Deus, em submissão e dependência à vontade dele, nós podemos entender que ele vai agir sempre com sabedoria. Então, nós podemos confiar, sim, nos seus eternos propósitos para nós. Noemi poderia ter orado junto com Elimeleque, com a sua família, e aguardar confiante de que Deus entraria com a execução, com a confirmação dos seus eternos propósitos para aquela terra que estava passando fome. Eles poderiam ter ficado lá e confiar nessa sabedoria de Deus, nesse agir sábio de Deus. Eles também poderiam orar, não só Noemi, né, mas a família toda, orar nessa dependência e nessa submissão, sabendo que Deus agiria com poder, que Ele era poderoso para cumprir os seus propósitos para eles naquela terra. Eles, a família de Noemi, aquele povo, naquele momento da história, eles estavam muito perto de tudo que aconteceu no deserto, ali na saída do povo do Egito. Eles conheciam a história melhor do que nós conhecemos na questão de ouvir, porque era uma história recente. Então, eles sabiam que Deus tinha tirado o povo do Egito com mão poderosa. Sabia, né, que Deus tirou aquele povo do Egito e o conduziu ao deserto, abriu o mar, eles passaram pelo mar, depois a coluna de fogo e a fumaça cercava, protegia, guardava, seguia com eles o tempo todo, então era um Deus poderoso. Depois eles entraram na terra com Josué. Josué venceu todos os inimigos com o poder, foi o poder de Deus. A gente vê ali que quando eles confiavam um pouquinho na mão deles, eles perdiam a batalha, mas quando eles voltavam para o Senhor, eles venciam as batalhas. Então a família de Noemi poderia ter orado e aguardado com esse poder. Também nós podemos esperar o agir de Deus com a sua fidelidade.
Se ele é imutável, ele é fiel a si mesmo, e porque ele é fiel a si mesmo, ele vai agir com fidelidade nas suas promessas, nas promessas que ele fez para nós. Então, nós podemos orar sempre nesse sentido. Senhor, o Senhor é imutável, o Senhor é fiel. Se o Senhor prometeu, se está na sua palavra, aqui não é questão de profetada, nem de promessas vazias que muitas vezes nós escutamos da boca de outras pessoas. Precisamos tomar cuidado com isso. Promessa é aquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos colocar os espíritos à prova pela palavra de Deus. E ele sabe não, ele decretou, ele prometeu, ele vai agir com fidelidade. E também vai agir com amor. Então nós podemos descansar que como ele é um Deus amoroso, todo misericordioso e gracioso, ele vai sim cumprir a sua vontade que é amorosa nas nossas vidas. Então nós podemos descansar nessa vontade, podemos descansar na concretização dos propósitos que ele fez para cada um de nós. É muito interessante que a palavra oração, ela não aparece no livro de Ruth. Então a gente entende, né, a gente vai entender o contexto de Juízes. Cada um fazia aquilo que achava melhor. Ninguém consultava a Deus, né? Dificilmente, né, a gente vai entender como é que alguém pode crente, né? Como é que alguém crente pode tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus se não ora, se não tem um relacionamento de oração com o seu Deus? E nós terminamos aí, né, a explanação da aula com essa frase do Ernest Maia, que tanto é um pastor quanto um professor de teologia bastante conceituado, que diz assim: a nossa oração é dirigida ao Pai, sabendo que Ele é um Pai onisciente e providente. Por isso, não pretendemos e, de fato, não podemos mudar a vontade de Deus. E, francamente, ainda que pudéssemos, ousaríamos fazê-lo? Será que faríamos algo melhor? Se você por um instante sequer titubear diante desta, permita-me, ridícula questão, é porque você ainda não conhece o Deus da palavra.